O título desse vídeo não é clickbait. Eu já vou dizer qual, na minha opinião, no RPG nacional é o patinho feio. Eu acho que existe sim um patinho feio. E para você que não quer ficar preso aqui até o final do vídeo para saber que RPG é esse que eu tô falando aqui do patinho feio, já vou começar de cara dizendo: eu acho que o GURPS ele é tratado no RPG nacional como o patinho feio. E aí, vou começar a desenvolver o raciocínio de por que eu vejo ele como o patinho feio no RPG nacional. Vira e mexe, a gente entra em rede social, seja no Twitter, Facebook, ou mesmo quando a gente tá na rodinha com os amigos em um evento e surge um papo, vira e mexe, vem aquela história de que o GURPS é um sistema muito complicado, que é muito difícil, e aí vai surgir sempre a famosa frase: o GURPS tem regra até para cavar buraco. Aí vem risadinha, hahaha. E eu acho que essa lenda urbana, ela foi ao longo do tempo sendo contada várias e várias vezes e ela ganhou um fundo de verdade. Até porque, se a gente for parar para pensar, ela tem um fundo de verdade. Ela só não tem a aplicabilidade que a galera costuma dizer. E aí eu vou defender aqui os motivos por que eu vejo que o GURPS virou a genie do RPG nacional, onde todo mundo gosta de tacar pedra. Aliás, em termos de meio que lenda urbana, eu fui pesquisar para tentar entender de onde surgiu esse lance de falar que o GURPS é difícil porque ele tem regra para cavar buraco, e toda vez que a gente começa a tentar desenrolar esse fio, aparece alguém para dizer que isso saiu em alguma Dragão Brasil e que a Dragão Brasil adorava falar mal de GURPS e falava que GURPS tinha regra para cavar buraco. E sendo muito sincero, eu li várias Dragão Brasil antigas para fazer a pesquisa do material para a história do RPG, até o podcast que eu gravei com o Eduardo Ricon aqui, quem quiser volta lá e ouve. E não vi nada disso, tá? Assim, não vi matéria nenhuma atacando o GURPS diretamente, não vi lá nas colunas, né, do bardo, nas cartas e tal, nada especificamente atacando o GURPS ou regra de cavar buraco. E se você é daquela época, sabe exatamente em que números que saiu isso da Dragão Brasil, ou se saiu, deixa aqui no comentário, porque eu fui tentar apurar e não achei nada. Ficou me parecendo meio que lenda urbana também. E então, vou entrar nesse lance do GURPS ser dito sempre como exemplo de um jogo difícil, de um sistema difícil. O GURPS, para quem não conhece, e isso é uma coisa que me chateia muito, que muita gente que fala isso, que dá essa crítica ao GURPS, a grande maioria dos que eu troquei ideia não jogou GURPS, não leu o sistema do GURPS. Está só repetindo o que é dito por outras pessoas que ele conheceu, a galera que já estava no hobby. Isso vai se propagando e continua e continua e continua. Eu comecei a jogar pelo GURPS, para quem conhece o PNP, isso eu canso de falar. E o GURPS que a gente jogava era um GURPS simples, porque o GURPS tinha o sistema básico e o sistema avançado. A própria regra de cavar buraco, ela não tá nas regras básicas de GURPS. Eu não conheci nenhum grupo de jogadores de GURPS que utilizavam essa regra de cavar buraco. Ninguém sabe essa regra de cabeça. Não é uma regra que nem é para você saber de cabeça. Isso é para se algum doido quer usar em alguma situação muito específica, que ele queira muito cavar um buraco e saber quanto tempo vai levar exatamente, porque o GURPS tinha essa pegada de tentar simular as coisas, de tentar chegar no resultado exato. Por isso que eu ainda prefiro a brincadeira do GURPS simula a vida, né? Ou a vida, na verdade, a vida simula o GURPS, para dizer o quanto o jogo tentava chegar ali nas suas regras de simular alguma coisa. Mas, cara, se for para falar de regra do GURPS que era difícil, pô, fala do sistema de criação de nave que tinha no Ultratech ou no Space Vehicles, né, o suplemento do GURPS. Cara, eram regras que era bizarro, você tinha quase que ter um diploma de mecânica aeronáutica para criar uma nave espacial. Isso acaba deixando de fora uma galera que perde a oportunidade de experimentar um sistema que no seu core é relativamente simples. Você rola 3d6,
contra um nível de habilidade e você tem que tirar abaixo dele. É simples, é isso. É uma curvinha de sino linda, maravilhosa, você vai ficar ali sempre na casa do 9 aos 12, mais ou menos, e aí vai aplicar um bônus ou um redutor, assim como um D&D é. A diferença, por exemplo, de coisas que eu gostava muito no GURPS e que não tem no D&D, era uma granularidadezinha de você querer fazer um ataque a uma parte específica do corpo, de você querer acertar algum lugar ou querer fazer algum teste mais, um pouquinho mais de minúcia, e a defesa também se ativa, né? Você contar num combate em GURPS, você pode escolher o que o seu personagem vai fazer, se ele vai bloquear, se ele vai aparar com a arma dele, se ele vai se esquivar. No D&D não, apenas é uma rolagem contra a classe de armadura, pegou, não pegou. Então vira um pouco de gosto, mas dá para ter uma noção de que o GURPS pode ser simples. Inclusive aqui no Brasil, a Devir lançou o Mini GURPS, que era uma forma de você ter o jogo que tinha ali no máximo umas 40 páginas e explicava toda a regra básica de GURPS. Eles tiraram alguma coisinha, né, de magia, de psiquismo e tal, mas o básico para você jogar GURPS estava resumido em 40 páginas. E isso desmistifica muito esse lance de, meu Deus, GURPS, um jogo mega difícil, tem que ter mestrado, doutorado para jogar GURPS. Saca? Essa história não para em pé. Inclusive, eu acho que se a galera quiser criticar o GURPS, ele tem coisas muito boas para ser criticadas. Por exemplo, a última edição do GURPS, a 4ª edição, ela saiu em 2004, tá fazendo 20 anos da 4ª edição de GURPS. E o Steve Jackson já disse que não pensa em fazer uma 5ª edição, você não tem mais livro físico para comprar nem na gringa, só tem os PDFs na Warehouse 23, e o PDF que o cara cobra o preço de livro físico, se não me engano, no preço cheio dele é $50, então parece que é um jogo que quer ficar restrito ao seu nicho de jogadores que já existem então nele desde a década de 80, da década de 90. É um jogo que acaba não se renovando, né? Ele tem alguns conceitos antigos e que hoje em dia, em vários outros jogos, na grande maioria que tiveram edições mais recentes, isso já foi revisitado, coisas já foram superadas, e o GURPS não, continua com texto antigo, e vai continuar porque o próprio autor e a própria editora não têm interesse em fazer essa revitalização das regras, de revisitar o jogo. Aqui no Brasil, por exemplo, a 4ª edição ela chega por volta de 2013, 2014, com a Devir, e eles fizeram uma contrapartida, eles tentaram trazer o livro do inglês para o português, e deixaram o miolo preto e branco. Isso era uma reclamação que tinha antigamente, né? O GURPS sempre foi um livro com miolo preto e branco, mas a 4ª edição gringa ela veio colorida. E aí aqui não trouxeram ela com miolo colorido, e às vezes um texto que tinha uma caixa vermelha por dentro, aqui virava um cinza claro, você não conseguia ler direito. E aí ele tinha os 2 livros principais, né? O Personagens e Campanhas, e aí saiu um depois de muito tempo que o outro foi sair. O próprio jeito como ele foi tratado aqui no Brasil, eu acho que era algo muito mais passível de críticas da comunidade do que essa coisa boba de falar que GURPS é um jogo difícil. E acho que nessa da gente ficar falando de GURPS como o jogo que tem regra para cavar buraco, o jogo que é mega difícil, eu não vi ninguém falando da regra de cavar buraco de D&D. Sim, porque em Dungeons and Dragons, no Manual dos Planos, página 72, está lá uma regra para cavar buraco, que não é simples, que ninguém usa, e a galera de D&D não tá sofrendo esse hate. Ah, Ramon, mas é num suplemento da 3ª edição. Cara, assim como as regras do avançado de GURPS, é para um público que na grande maioria nunca usou. Tá lá, quem quiser usar, usa, mas a galera que tá jogando normalmente, pergunta aí para um grupo de GURPS pra você ver se eles estão rolando regra de cavar buraco. Assim como o grupo de D&D não tá usando essa regra do Manual dos Planos para cavar buraco nas mesas deles. E aí, para fechar, eu acho que a gente tinha que olhar para o GURPS com um pouco mais de carinho. Cara, foi o primeiro sistema de RPG gringo traduzido no Brasil, quando tudo era mato, e aí méritos para Devir, que trouxe ele lá no comecinho da década de 90, 91, se não me engano, chegando em 92, traduziram o GURPS, um jogo que não era conhecido, um hobby que não era até aquele momento conhecido aqui,
O GURPS, no começo da década de 90 e no meio da década de 90, ele ficou pau a pau sendo jogado aqui nos Estados Unidos, ele era muito difundido aqui. Se você pegar as primeiras edições da Dragão Brasil, por exemplo, tinha muito material saía sobre GURPS, porque ele era muito jogado aqui. Até pra galera que fala, ele era hateado na Dragão Brasil. Cara, não sei, eu tenho seríssimas dúvidas. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Caçaro era fã de GURPS, o Caçaro jogava GURPS. Tanto que o Espada da Galáxia ia sair como suplemento para GURPS. Acabou não saindo, mas se uma pessoa que é o autor do cenário, a pessoa quer procurar um sistema de regras para lançar o jogo dele, óbvio que ela vai escolher um sistema que ela gosta e que ela sinta que casa com a proposta. Como GURPS era um primeiro jogo genérico, que você podia emular qualquer tipo de cenário e tinha lançado em português, fazia todo sentido que se lançasse, por exemplo, Espada da Galáxia em GURPS. Então a gente teve, por exemplo, GURPS do suplemento do Ricon, do Desafio dos Bandeirantes. Teve um módulo dos Bandeirantes que adaptava para GURPS. Assim, o GURPS acaba criando toda uma vasta gama de jogadores da década de 90 que começaram a jogar por GURPS. E aí, essa galera, quando eu falo, nem entende o porquê surgiu esse lance com uma regra específica do avançado de GURPS, e isso deixar essa marca, essa chaga no jogo e fazer ele virar o patinho feio do RPG nacional, a ponto da galera não querer experimentar, da galera não querer dar os méritos que o GURPS teve, e ele teve vários méritos, inclusive, aqui no Brasil, e eu acho que fica uma crítica rasa. É para criticar o GURPS? Beleza, vamos criticar o GURPS pelo que vale a pena ser criticado, mas vamos dar os méritos do GURPS ao que ele tem. E se você critica o GURPS falando da regra de cavar buraco e nunca jogou, deixa aqui no comentário. E pra galera que joga GURPS, que até hoje que tem uma fanbase muito famosa, que traduz os livros, que se você quiser pegar os livros saindo em português, bem diagramados, a comunidade que continua mantendo o GURPS vivo, vai atrás deles, deixa aqui embaixo no comentário também. Cara, experimenta jogar GURPS pelo menos uma vez. Já que você vai falar mal, pelo menos fale mal com propriedade, fale mal embasado, tendo jogado o jogo, e aí você vai dizer se a regra é difícil ou não, se GURPS é realmente muito complexo, e se em algum momento a regra de cavar buraco fez falta ou não. Valeu, tamo junto, até a próxima.